Salve, salve, amigo ligado no Tudo Celular. A Microsoft confirmou o fim do suporte ao Windows 10 para outubro de 2025, o que vai demandar a modernização do parque tecnológico de muitas pequenas e médias empresas. E para saber qual é a importância dessa atualização e quais são as vantagens de fazê-la, o Tudo Celular conversa com o gerente de SMB da AMD Brasil, Fabiano Schunk. Confira. Primeiramente, Fabiano, muito obrigado por falar com o Tudo Celular. E para a gente iniciar, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho na AMD. Legal, bom. Boa tarde, Rafael. Obrigado também pela oportunidade para a gente bater um papo, né? Sempre bom de falar um pouco sobre tecnologia e mostrar, né, para o mercado um pouco do que a AMD tem feito também. E para explicar um pouco a minha atuação na AMD, eu sou responsável, como a Camila comentou, pela área de Small Business, mas também eu gerencio a área de canais, né? Então, esse trabalho com Small Business a gente faz sempre atrelado com os nossos parceiros, né? A gente tem um ecossistema hoje de mais de 50 parceiros aqui no Brasil, e aí passando por VAR, distribuidores, né, revendas menores, enfim. Então, hoje eu gerencio todo esse ecossistema, né, de vendas de soluções corporativas da AMD, né, onde a AMD tem soluções embarcadas, né, com os fabricantes parceiros que a gente tem no Brasil. Então, eu que cuido e gerencio de todo esse ecossistema aí. Maravilha. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa mudança o fim do suporte do Windows 10. E para iniciar, só para a gente entender o que isso significa, eu queria que você explicasse o que seria esse fim do suporte do Windows 10 e quais são os riscos para as empresas e para os usuários que ficarem com um sistema desatualizado na máquina deles. É importante explicar o fim do suporte, né? Que tem muita empresa em dúvida ainda, tem cliente, inclusive, achando que a máquina vai parar de funcionar a partir do dia 15 de outubro, né? E na verdade não é isso, né? A Microsoft anunciou o fim do suporte no dia 14 de outubro, né, desse ano, e a partir dessa data, o que acontece é que a Microsoft não lança mais nenhum patch de atualização do sistema, né? Então, o seu sistema operacional, a partir dessa data, o Windows 10, ele passa a ficar desatualizado, e aí o maior risco que as empresas têm com isso é a vulnerabilidade que eles vão ter, né? Então, o sistema, ele, como eu comentei, ele não vai sofrer mais nenhum tipo de atualização, e isso inclui atualizações de segurança. Quando a Microsoft lança um patch de atualização para o Windows, ela coloca ali atualizações de segurança, às vezes até mesmo alguma otimização de desempenho do equipamento, alguma atualização de compatibilidade de driver, etc. e tal. Então, o principal risco, né, que o cliente vai ter não fazendo essa migração para o Windows 11 é segurança, né? Terão outros impactos, né, vamos dizer assim, dentro do ambiente dele, mas o principal, de fato, é segurança. Tá? Perfeito. E como a AMD tem trabalhado com os parceiros e também pode dar esse apoio às empresas nesse momento que demanda mudanças nas empresas? Uhum. Esse é um ponto importante, principalmente na minha área aqui, onde eu gerencio esse ecossistema de canais, porque gera uma oportunidade de negócio muito grande para os nossos parceiros, né? Nem todo hardware hoje está pronto ou preparado para rodar, executar o Windows 11, né? Você precisa ter um hardware um pouco mais atual, vamos dizer assim, né? Então, isso gera uma oportunidade para parceiros também fazerem esse refresh dos PCs dentro dos clientes deles, né? E, na verdade, a gente está num momento bem interessante, olhando do ponto de vista de mercado, porque a gente tem o fim do suporte do Windows 10. Junto com isso, a inteligência artificial agora também é o tema do momento, né? Todo mundo fala sobre inteligência artificial, e a Microsoft colocou o Copilot agora dentro do Windows 11, né? E isso também é mais um motivador para o cliente fazer essa migração, não só pelo fim do suporte, mas também porque ele já vai ter um hardware e um sistema operacional preparado para executar aplicações de inteligência artificial, né? Quando a gente fala de Windows 11 mais Copilot. Então, a gente tem trabalhado muito com os nossos parceiros e também com a Microsoft, né, para, primeiro, né, conscientizar as empresas, né, os nossos clientes, principalmente na hora que a gente olha o SMB. As grandes empresas talvez até já tenham feito essa migração, ou já estão nesse processo de fazer a migração para o Windows 11, ou muitas já utilizam, né? Aqui na AMD, a gente já utiliza o Windows 11 há mais de um ano, então as grandes empresas talvez já estejam nesse processo, mas as pequenas empresas, principalmente, onde a gente está trabalhando
junto com esse nosso ecossistema de parceiros, para conscientizar o cliente desses riscos que eu comentei aqui contigo, né? E também auxiliar esse cliente nessa migração de uma forma mais tranquila possível e que menos impacte o negócio dele também. Quais são os ganhos, assim, falando de uma forma mais abrangente, quais são os ganhos que o cliente vai ter nessa atualização de sistema e também com todo o apoio da AMD? Legal. Bom, primeiro, a hora que a gente olha do ponto de vista de atualização tecnológica, né? Então, você vai ter um sistema operacional mais atualizado, um sistema operacional mais moderno, um sistema operacional mais compatível com aplicações e até mesmo com hardware, né? Imagina o seguinte cenário, né? Eu, no ano que vem, eu tenho uma pequena empresa e eu preciso adquirir uma impressora, né? Provavelmente, essa impressora que eu vou adquirir tem drivers compatíveis com Windows 11 e não vai ter drivers compatíveis com Windows 10, né? E aí eu posso até buscar, às vezes, algum software de terceiro para fazer a instalação dessa impressora, e ela pode até ser que funcione, mas sem a garantia, né, do detentor do sistema operacional, que é a Microsoft, né? Então, você acaba tendo que, muitas vezes, buscar soluções, buscar recursos de terceiros que não são nem sempre 100% compatíveis com o sistema operacional que você está rodando, né? Um outro ponto, performance, né? A máquina, com o tempo, ela vai degradando a performance e a Microsoft ela trabalha constantemente na atualização do sistema operacional para que ele seja sempre otimizado e entregue a melhor performance possível para o usuário. Então, você vai ter, a partir do dia 15 de outubro, um sistema operacional, no caso do Windows 10, que não está mais recebendo esse tipo de update, né? Um outro ponto também que não se fala muito, mas que também pode se tornar um problema muito sério, é que muitos hackers, né, e os hackers normalmente eles sempre estão um passo à frente de nós, né, usuários e empresas, departamento de TI das empresas, é que os hackers eles podem começar a tomar essas máquinas que não estão com Windows 11 e não estão atualizadas como uma fonte ali de ameaça dentro da empresa, né? E o hardware, quanto mais antigo, né, tanto o hardware como o sistema operacional, isso de fato traz uma ameaça muito grande, né? No ano passado teve um caso bem curioso de eu não me engano agora se foi um youtuber ou um influenciador, enfim, ele subiu uma máquina com Windows XP, né, propositalmente na internet, ele conectou uma máquina com Windows XP na internet e em menos de 10 minutos essa máquina já estava quase que 100% infectada. Então, mostra como, de fato, uma máquina hoje conectada, e a gente sabe que é muito difícil hoje uma máquina que não esteja conectada a uma rede ou à internet, ela está muito vulnerável, principalmente quando ela não tem esse recurso de segurança que a Microsoft ela embarca e está cada vez mais melhorado, principalmente agora no Windows 11, que exige, por exemplo, o chip TPM 2.0, né? Então, já é uma segurança a mais, uma criptografia a mais que você tem no equipamento. Então, de fato, o cliente que não fizer essa migração, ele, a partir do dia 15 de outubro, ele está exposto a esse tipo de ameaça. E também você chegou a comentar sobre os recursos de inteligência artificial, né, que hoje estão muito crescentes no mercado. Queria saber quais são os principais recursos de alto desempenho e também de inteligência artificial que as empresas podem obter com essa atualização e também como a AMD consegue otimizar esses recursos para fornecer uma performance melhor. Boa pergunta, Rafael, porque a AMD ela já vem trabalhando há alguns anos no desenvolvimento da inteligência artificial no device, né, ou seja, no PC. Eu tenho um dispositivo com capacidade de IA, abre um leque muito grande para otimizar as tarefas do dia a dia, né? Então, o Copilot Plus, por exemplo, eu brinco que ele é meio que uma secretária virtual, né? Ele vai executar ali as tarefas e os trabalhos que talvez você não tenha tempo, ou muitas vezes muitos usuários não têm nem paciência para executar, né? Então, criar apresentações, análise de planilhas, análise de dados, então tudo isso vai ser feito de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais otimizada, né, você utilizando o Copilot Plus. Existe uma ferramenta muito interessante que a Microsoft colocou no Copilot Plus também, que chama Recall. Eu não sei se você já viu essa ferramenta, né, mas você consegue buscar, né, fazer um retrocesso da tua máquina e buscar, às vezes, algum e-mail, até mesmo algum site que você visitou e tinha uma informação interessante e naquele momento você não salvou nos favoritos, enfim. Então, são diversas ferramentas que eles estão lançando que vão realmente automatizar tarefas do dia a dia e também ajudar
você ter o seu trabalho, tornar o seu trabalho muito mais fácil, né? Um outro ponto interessante também com os recursos de IA que eu vejo como super estratégico para as empresas é que a máquina também ela vai passar a ter inteligência para entender a hora que ela já está prestes a sofrer algum tipo de crash, ou vai ter algum componente que vai falhar daquele equipamento, ou existe algum tipo de ameaça ou comportamento não padrão dentro daquele equipamento. Então, a inteligência artificial vai vir também não só para produtividade, né, mas também para manutenção, gestão e segurança daquele equipamento. Vai ser algo que vai ser super interessante. E a AMD, como eu comentei contigo no início aqui da minha resposta, a gente já está na terceira geração de processadores com a NPU, que a gente chama, né, que é o chip de inteligência artificial embarcado no processador. E essa nossa terceira geração deu um salto muito grande na capacidade de processamento de IA. Então, hoje a gente tem processadores que chegam a 50 TOPS, né, ou seja, executam 50 trilhões de operações de inteligência artificial por segundo, né? Então, realmente, você tem um chip ali extremamente poderoso, né, atendendo até, na verdade, acima do que a Microsoft exige para que o equipamento seja um Copilot Plus PC, né, onde a Microsoft ela coloca um parâmetro ali de 40 TOPS na NPU, né, e a AMD hoje já com ofertas de processadores com 50, inclusive alguns modelos chegando a 55 TOPS. Né? Então, hoje a AMD tem a oferta mais robusta do mercado, a hora que a gente fala em processamento no device, né, o processamento no PC, seja no desktop ou no laptop, a gente traz agora com essas nossas últimas séries de processadores. Perfeito. E, assim, para as empresas que já estão nesse processo de mudança de parque tecnológico, já estão mais conscientizadas, quais são as principais demandas nessa atualização de equipamentos que a AMD tem visto nesses clientes? Com relação a configurações de hardware, etc., você diz? Exatamente. Hoje eles acabam se pautando muito no que a Microsoft colocou de parâmetro no Copilot Plus PC, né? Então você tem esse processador com 40 TOPS que eu comentei contigo. O equipamento também precisa ter uma memória RAM de no mínimo 16 GB e um disco SSD de 256 GB também para rodar. Então hoje o cliente ele está muito preocupado em atender esse tipo de configuração, mas também, obviamente, já ter um hardware preparado para o futuro, né? Ele fazer um investimento que de fato vai fazer sentido para ele no futuro. Não faz sentido também o cliente hoje fazer uma migração para um hardware um pouco mais básico, né? E a gente tem conversado muito nesse caminho junto com os clientes de que você vai fazer investimento, já compensa você fazer investimento no hardware que vai te atender pelos próximos 4 ou 5 anos. A gente sabe que, principalmente no Brasil, o ciclo de atualização de PCs ele é um pouco mais longo do que o resto do mundo, né, do que outros países como Europa, alguns países da Europa e Estados Unidos também. Então, é importante que ele tenha essa visibilidade, essa consciência na hora de fazer o refresh desses PCs para que, de fato, ele já tenha um produto que vai atender ele por um período um pouco mais longo, né? A gente tem trabalhado muito isso com os parceiros também. E quais são os principais caminhos assim que vocês enxergam que os clientes precisam para ter essa conscientização maior desse refresh, dessa atualização do parque tecnológico deles? Bom, hoje existem alguns caminhos, né? A Microsoft tem feito um trabalho muito, muito intenso com a sua rede de parceiros também, com distribuidores e revendedores. Nós, que aqui, apesar de a gente não ser um fabricante do hardware em si, né, mas nós somos talvez o principal componente que vai dentro do hardware dos nossos fabricantes parceiros. Esses fabricantes também têm feito um trabalho de base muito grande, né? Então, levando esse tipo, tentando buscar levar esse tipo de informação principalmente para o público SMB, que é normalmente o público que tem menos acesso à informação, né? E aí é feito muito isso de forma digital, né? Muitas comunicações estão sendo feitas partindo da Microsoft e também desses fabricantes de hardware para que essa mensagem chegue para o cliente final, né? Para esse SMB que talvez não tenha tanto acesso à informação de uma forma um pouco mais clara, de uma forma estruturada, que ele realmente entenda, enxergue que é importante ele fazer essa mudança, essa migração, né? E o que a empresa precisa fazer ou precisa procurar para ter esse apoio da AMD nesse processo de migração? Bom, hoje, como eu disse, a gente tem uma rede de mais de 50 canais aqui no Brasil, mais de 50 parceiros, né? Então, hoje, todo cliente que busca algum parceiro hoje da AMD,
né? E aí, infelizmente, eu não vou ter tempo de citar todos os 50 aqui, porque a gente ia tomar muito tempo, mas hoje o cliente que está em contato com esse parceiro gerenciado por nós, né? E aí eu afirmo dizer que hoje a gente já tem uma cobertura muito grande, a hora que a gente olha pelo nível de cobertura de parceiros aqui no Brasil. Então, nós temos parceiros aqui que realmente têm uma presença, alguns deles, inclusive nacional, né, eles conseguem ter um acesso muito mais fácil a partir do momento que ele está em contato com o tipo de parceiro desse que é atendido por nós, né, ou até mesmo pela Microsoft também, que também tem feito esse trabalho, como eu comentei, de dar o suporte, né, mas hoje a gente procura cada vez mais dar ferramentas para os parceiros também conseguirem dar esse apoio, esse suporte para o cliente, né, porque a nossa rede de parceiros é justamente para isso, né, para poder potencializar o nosso suporte, o nosso apoio ao mercado, principalmente o SMB, como eu comentei contigo. Perfeito. E a gente está aí mais ou menos há 3 meses dessa descontinuidade do Windows 10, né? Aí, pensando na empresa que ainda vai entrar nesse processo de modernização, de atualização do parque tecnológico dela, qual é o tempo necessário, assim, entre receber o suporte até ter todo o equipamento atualizado? Tem alguma uma média, assim, de tempo até ter todo esse processo concluído? Bom, na verdade, como é um processo de sistema de migração de sistema operacional, ou seja, está no device, ele acaba sendo um pouco mais rápido, né? Porque a partir do momento que você adquire um novo PC, vamos considerar um cenário onde o cliente vai trocar o hardware dele, né? Que hoje é praticamente, falando principalmente do mercado SMB, é praticamente o cenário mais comum, né? O cliente realmente tem um hardware que não está preparado hoje para o Windows 10. Ele vai adquirir um hardware novo, esse hardware já vai vir pronto, né? Esse hardware já vem com o Windows 11 instalado, né? Esse hardware já vem totalmente compatível com as novas ferramentas e aplicações, porque ele já foi validado e credenciado, né? Tanto por nós como pelos fabricantes de hardware parceiros. Então, esse processo todo é mais o tempo de aquisição do hardware mesmo, né? Porque a partir do momento que ele coloca dentro do ambiente dele, a não ser que ele tenha algum tipo de aplicação legada dentro do ambiente, que ele precise fazer algum tipo de ajuste, aí pode ser que tome um pouco mais de tempo, sim, esse processo de migração, né? Mas na grande maioria dos casos, né? Porque hoje, inclusive a gente tem uma análise com relação a isso. A grande maioria dos SMBs, né? Das empresas, pequenas e médias empresas do Brasil, elas utilizam softwares padrão de mercado, né? Então ela utiliza lá uma suíte do Office, né? Ela utiliza alguma suíte da Adobe, enfim, então são aplicações que hoje já são compatíveis com o Windows 11. Então, a partir do momento que ele adquire um novo hardware, né, que esse hardware chega no ambiente dele, ele já vai estar 100% atualizado, enfim. Então, aí esse processo todo ele acaba sendo bem simples. Maravilha. Fabiano, para a gente encerrar, eu queria te pedir que deixasse uma mensagem aos nossos leitores, às empresas que nos acompanham também, SMBs que desejam agora fazer essa migração, essa atualização e também querem contar com o apoio da AMD nesse processo. Claro. Bom, a AMD ela vem trabalhando os últimos 10 anos muito fortemente na aceleração da transformação digital. Então, a gente vem lançando praticamente todo ano uma nova geração de processadores, de produtos, e todos eles sempre trazendo algum tipo de novidade, algum tipo de melhoria com relação à geração anterior. Hoje é um produto extremamente eficiente no que diz respeito à performance e eficiência energética, né? Hoje talvez seja a maior fortaleza da AMD, entregar performance, mas com consumo de energia super eficiente. E então a mensagem que eu deixo para os clientes é que não deixem para a última hora, primeiro nessa migração, né? A gente sabe que o Brasil culturalmente às vezes acaba deixando as coisas para depois. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente a Microsoft vai acabar com o suporte do meu Windows 10 aqui dentro do meu ambiente ou não. Mas de fato isso está confirmado, isso vai acontecer. Então é importante que a empresa, né, apesar como você comentou aí, praticamente 3 meses desse processo, mas já é importante as empresas que ainda não começaram já procurarem o parceiro de negócios dela, né? E aí esse parceiro de negócios também, caso ele não tenha ainda um contato com a gente, procurar a AMD, né? Através de algum distribuidor. Hoje a gente cobre, falando de distribuição de PC, a gente cobre 100% dos distribuidores de PCs do Brasil. Então, caso esse parceiro não tenha um contato com a AMD, o distribuidor dele com certeza vai ter, né? E aí a gente consegue dar um suporte também e auxiliar nessa transição. Como eu disse, ela não é nada complexa, porque, né, a gente está falando de atualização de device, né?
mas é importante sim que o cliente ele faça, né, ele se antecipe e já comece a planejar essa migração, até porque quando a gente fala de troca de hardware, demanda investimento, né? Então é importante que ele também já comece a se planejar com isso, porque 3 meses passam rápido, né? Então, na hora que a gente for perceber, já está aí no momento de fazer essa migração. Maravilha, Fabiano. Muito obrigado por falar com o Celular. Eu que agradeço, Rafael.